Eu pensei em tanta gente. Eu pensei Bom, eu sou da geração 80, né? Aqui em São Paulo, eu vou falar um pouco da minha formação. Eu estudei na FAAP, né? Num período que foi muito especial, assim, muito particular dentro da FAAP, porque num intervalo de 2 anos, estavam estudando na escola, por exemplo, Sérgio Romagnolo, a Leda Catunda, a Jaque Lerner, a Ana Maria Tavares. Passaram por lá também rapidamente, entraram e saíram da escola o Zé Leonilson, enfim, uma série de artistas dessa geração estavam todos concentrados lá, entre outros. Eu devo ter esquecido de vários aqui nesse momento, mas todos estavam lá no intervalo de 2 anos. Então, foi muito particular essa experiência e muito intensa, né? Porque havia uma troca e uma concentração em descobrir o próprio trabalho, em compreender do que se tratava, afinal de contas, isso que levou a gente para dentro da escola, né? Então, todo mundo foi para a escola porque tinha um interesse em arte, mas depois que você entra lá, você começa a comparar um pouco aquilo que te levou para a escola, aquilo que você imaginava a respeito de arte, com aquele meio imenso, né? E esse meio de arte, então, reúne as escolas, os museus, as galerias, o mercado como um todo, né? E também nos anos 80, enfim, aqui em São Paulo haviam 5 galerias. Haviam a Pinacoteca do Estado, a MASP, MAC-MAN, Museu Las Artes Segal. Depois inaugurou-se o Centro Cultural São Paulo. Então, ainda uma coisa nos anos 80 começando, embalando no sentido da produção de arte contemporânea se tornar mais visível, né, mais presente no cotidiano assim do próprio meio, né? Bom, basta a gente pensar um pouco nessa diferença que nos anos 80 ainda, quando você pegava livro didático, a gente ainda via a pintura do século XIX no livro didático, né? Hoje em dia a gente recebe algumas vezes por ano consultas sobre o uso de imagem para livros didáticos, ou seja, a arte contemporânea também entrou nessa, enfim, está mais próxima da gente, está mais presente, mais próximo do cotidiano, né? Nos anos 80 também aconteceu uma coisa muito curiosa, né, com essa intensidade, que além de muitos artistas jovens tentando seriamente se estabelecer uma carreira e se estabelecer no mercado, também haviam jovens galeristas, também haviam jovens críticos, quer dizer, tinha um ambiente muito amplo, né? Todos focados em arte. Havia até, inclusive, uma piada que a gente costumava brincar nos anos 80, que era, nos anos 60, em São Paulo, todo mundo tinha banda de rock, né? Todo mundo tinha banda de garagem. Nos anos 80, né, nos anos 60, todo mundo tinha banda de garagem. Nos anos 80, todo mundo tinha ateliê. Quer dizer, nos anos 80, a concentração de ateliê de pintura entre Pinheiros, Santa Cecília e Vila Mariana ali era enorme, né? Era um monte de gente trabalhando. E isso também aproximou, né, com certeza, essa intensidade também levou os galeristas a tentar visitar e conhecer esses ateliês, né? Então, eu lembro, eu dividi ateliê junto com Felipe Anderi, Vado Mesquita e Paulo Pasta, né? Nós tínhamos um ateliê juntos em Santa Cecília, nos anos 80, e, aos poucos, os galeristas começaram a visitar os ateliês, colecionadores começaram a visitar os ateliês, né? E a nos visitar lá em Santa Cecília. Na época, um dos primeiros galeristas que nos visitou lá, depois começou a trabalhar com a gente, foi o Paulo Figueiredo, né? O saudoso Paulo Figueiredo, que foi importantíssimo para a minha geração, importantíssimo para a minha carreira, porque o Paulo foi o primeiro galerista que estabeleceu uma relação formal comigo, né? Então ele tinha uma retirada mensal ou semestral em trabalhos, então ele frequentava o ateliê, ele visitava o ateliê,
nós éramos muito jovens e ele tinha mais experiência, então ele fazia sugestões, assim, era uma relação muito próxima e era uma relação de amizade, assim, né, porque ele participava muito dessa vida do ateliê e da produção, né, nesse momento.